Tem um outro caso pessoal que eu não esperava, de alguma forma, quando eu fundei a Entourage, eu imaginei esse cara, assim, se meu filho precisasse, meu filho tinha muito pequenininho na época, se meu filho precisasse, eu não queria que ele tomasse esses produtos que chegam hoje no Brasil, que já mudaram muito, tá? Muito artesanais, né? E que ainda tem hoje muita associação e que fazem um trabalho incrível, mas são produtos que têm uma limitação do ponto de vista de controle de qualidade, uma limitação do ponto de vista de quais canabinoides estão ali dentro. Enfim, uma série de aspectos que a indústria farmacêutica amadureceu durante os últimos 100 anos e que são super importantes. E aí eu falei, cara, se meu filho precisar, o que ele vai tomar? Né? Então teve também esse outro aspecto, né, na fundação da Entourage, se um dia, né, a gente precisa, até se fala muito aí, né, não, você não gosta de cannabis medicinal, espera você precisar, porque é isso, é uma coisa que realmente traz benefícios, e naquele momento os produtos tinham uma característica ainda muito artesanal, ainda tem muito produto com essa característica no mercado, e de repente hoje, por acaso, meu filho usa, né, um dos meus filhos usa para TDAH com acompanhamento médico, e aí melhorou vários aspectos, não é nada muito grave, inclusive, uma TDAH bem tranquila, hoje em dia quase imperceptível, mas o médico super bacana, trouxe alguns suplementos ali associados, que o benefício foi, te juro, 300% maior. Uau. A cannabis medicinal não fez milagre, ela fez ali uma boa ajuda, mas com esses suplementos... Teve um efeito sinérgico, então. Foi impressionante, Diego, foi impressionante. De estereotipia, zerar, sabe, assim, questões dos professores na escola virem comentar, nossa, tá outra criança, né, e obviamente que ele fica muito feliz de estar podendo participar, porque você acaba sendo excluído de situações, né, você acaba sofrendo certa resistência do teu grupo, então para ele trouxe um benefício gigante, né, então assim, o acompanhamento médico é disruptivo, mesmo quando a gente está falando de coisa que não é um problema, uma convulsão 2, 3 vezes por dia. Né? Isso para mim foi muito impressionante. Eu fui lá ver os suplementos e falei, gente, não é possível que isso fez tanta diferença. E foi incrível, né? Assim, muito, muito feliz, né? com o resultado e com o acompanhamento que a gente está tendo. O médico nesse aspecto é isso, assim, me impressiona, né? Porque os outros países não fizeram uma coisa como a gente fez, né? Então a Entourage sempre teve essa mentalidade farmacêutica, levamos a Anvisa para o Canadá para conhecer o que existia no Canadá, mas fizemos uma coisa ainda mais, por um lado, restrita, né? E acaba tendo ainda limitações, tem muita coisa para a regulamentação melhorar, mas é isso, o médico hoje ainda 1% da população médica prescreve cannabis, ainda a gente está falando de poucos médicos, talvez já tenha aumentado um pouco esse número, a gente fala aí de mais ou menos 600 mil médicos no Brasil. A gente sabe que tem aí pelo menos uns 6 mil prescrevendo, que seria esse 1%, mas ainda é muito pouco, né? Se você entender o potencial que ela tem, porque a gente falou, né, as especialidades principais, psiquiatra, neurologista, psiquiatra, neurologista, oncologistas. Oncologista ainda não é um prescritor. Você falou que não. É um cara que não tem entrou. mais evidência, né? Que onde começou, é o que tem mais evidência. É que tem dois medicamentos específica, né? Que você falou no começo. Exatamente. Produto específico para certa doença. Curiosamente não entrou, mas o médico de dor em geral, né? Tem várias especialidades que entram aí. Mas ainda é muito limitado, né? Você tem um potencial muito grande, um potencial muito interessante em questões do sistema cardiológico, né? Em questões cardíacas. O estresse, né? Você tem ali um controle muito interessante. Porque ele tem um efeito anti-inflamatório, né? Sem dúvida. O efeito anti-inflamatório sistêmico é muito importante. É uma coisa com potencial que a gente está esquecendo, né? Não está olhando tanto porque você tem um arsenal de produtos anti-inflamatórios interessante. Mas tudo que é uso crônico é complicado, porque são produtos que afetam muito o fígado, né? Ou o rim, em alguns casos, né? Até bem pior quando é um caso renal. Mas os canabinoides têm uma segurança muito maior nesse aspecto. E com compostos, às vezes, sinérgicos, né? Eu mesmo, na minha recuperação cirúrgica... Era esse exemplo que eu iria trazer. Daí, se você me permitisse, que você teve uma cirurgia ortopédica com dor de difícil controle quando passou o bloqueio. Sim. E você resolveu ali. Essa foi interessantíssimo, né? Não só a dor, mas o enjoo, né? Que eu estava passando do tramal ali. Eu entrei em um certo pânico até com aquele enjoo.
E, de fato, o filme oral cortou o enjoo em questão de minutos, né? Foi uma coisa que eu senti um alívio, assim, dentro do hospital, né? Dentro do hospital, de primeira linha aqui do lado, teu vizinho. Né? Foi um alívio. Mas, de fato, na recuperação como um todo, eu tenho certeza que o extrato CBD também trouxe um benefício enorme. Assim, e tem coisas que é muito difícil a gente olhar hoje, porque ainda é um produto muito caro. Mas, por exemplo, caspa. Eu comecei a nossa maior prescritora, ela passa no rosto, nosso produto que ele absorve, ele tem uso tópico também, super interessante. É uma formulação, né, diferente das formulações do mercado, então ele não fica o óleo no rosto, ele realmente é absorvido. Eu já vi lá fora, é comum cremes, tudo à base de cannabis. Exato, o nosso óleo, que é usado 99% para via oral, também tem esse uso, e eu descobri com a nossa maior prescritora que ela passava no rosto, eu falei, cara, realmente, também pode ser tópico, vou tentar. Uau, que legal. E aí eu tava com uma caspa chata, enfim, e passei, cara, em 3 dias desapareceu. Uau. Uma coisa assim que eu não esperava, sabe? Tipo, eu passei até pelo alívio da coceira. Eu falei, vamos ver se dá uma aliviada, tava coçando. De repente, não tem mais caspa, né? E uma coisa assim, que eu não tava, eu tenho, enfim, vários produtos bacanas ali que de repente não estavam controlando, né? Seja do estresse, seja qual foi ali a origem específica. Mas aí ainda me falta um dermatologista para me ajudar aqui nesse acompanhamento. Mas as aplicações realmente acabam sendo muito amplas, que eu acho que esse aspecto que você trouxe, que eu acho que é muito fundamental que o médico entenda, que é o pathway da inflamação, né? Porque os medicamentos são inibidores de certos compostos, mas a cannabis ela tem um efeito sistêmico muito interessante nesse aspecto inflamatório. Então, doenças inflamatórias crônicas têm um benefício absurdo, gota, enfim, aí tem a gente pode falar até de atletas, né, que lutam MMA, que usam o CBD como um relaxante muscular também, anti-inflamatório, e não tem problema com doping, né? Triatleta, você falou também desse tipo de gente que tem realmente um desgaste muito grande, né, na tua atividade. O CBD no pós para recuperação, né, muscular depois do exercício é muito interessante, mas mesmo o THC tem sido bastante usado, né? Esse filme oral também, essa prescritora, que é a nossa maior prescritora, que me falou, cara, estou dando para essa aplicação e está tendo um sucesso que nem ela imaginou que fosse tão interessante, né? Então é isso, a gente tem que ir mais a fundo e poder fazer produtos mais direcionados, né? Que eu acho que isso vai ser muito interessante, essa nova e buscar conhecimento, leva, né? E buscar conhecimento, né, Caio? Eu, como médico, quando eu te conheci, a gente fez uma call e eu te perguntei como eu posso aprender mais. Não necessariamente eu vá prescrever, mas eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Na sua startup você não tem um braço de ensino, mas você indica alguns cursos e falou até de grandes congressos que ocorrem aqui no Brasil, são um dos maiores. Está aqui no Brasil. Sim. Então tem informação. Tem muita coisa acontecendo, porque é isso. Acho que o que hoje é um grande déficit de conhecimento, né? Por isso que a gente só tem 1% de médicos prescritores no Brasil. Porque é um produto que tem sido usado para muitas aplicações diferentes. Se você não tiver um conhecimento, é difícil, né? Especialmente doença grave, né? Então o neuro, como a gente está falando, é um cara que tradicionalmente ele é muito estudioso. Sim. Né? Então ele mergulha e foi a primeira especialidade que abraçou a cannabis, porque não tinha o que fazer, né? Você vê a convulsão, uma coisa ali que controlar isso é um alívio para o médico, não só para a família. Então foi a primeira classe que abraçou, mas o potencial para toda especialidade está aí, e hoje tem muitos cursos de primeira linha e congresso. O maior congresso do mundo médico hoje é no Brasil, conta com mais de 1.500 médicos em 3 dias, acontece anualmente, mas tem muitos outros de altíssimo nível. Tem, enfim, o curso de uma médica minha, da Paula D'Austella, que também é super interessante, agora me foge o nome, Sativa, é bem bacana. Tem um monte de curso muito interessante aí, de diferentes níveis, né, introdutórios e para quem quer se aprofundar. E hoje algumas faculdades já têm cadeiras específicas de sistema endocannabinoide, então isso, obviamente, daqui a alguns anos vai estar muito mais popularizado, né? A geração de novos médicos que vem se formando em faculdades de primeira linha já tem cadeiras dessa natureza. Os principais hospitais de São Paulo têm hoje núcleos específicos que tratam o potencial da cannabis medicinal internamente, já tem criado seus próprios protocolos em diversas aplicações, né? Então isso já está presente nos melhores hospitais de São Paulo.